Então, a Cristina está perguntando aqui sobre esse projeto. Vamos, para responder a Cristina aqui, a gente estava falando hoje de manhã da Enel. Enel, na verdade, não é Enel. Enel. Então, eu vou começar aqui respondendo essa pergunta aqui da Cristina, minha querida irmã. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Então, assim, o que eu sei, Cristina, sobre essa questão de enterrar os fios é o seguinte. A gente, primeiro que é muito mais caro, então de 9 a 10 vezes o preço de você enterrar a fiação ao invés dessa fiação que a gente vê aqui. Então é o seguinte, a Enel, vamos falar em português claro aqui, que todo mundo está falando Enel e eu também estou acostumado a falar Enel, é italiano. Enel, exatamente, que é italiano. Eles compraram a Eletropaulo em 2018 por 5 bi. Assim, eu pesquisei aqui, eu não achei nada que vinculasse esse contrato com a questão de você enterrar a fiação. Se fala há muito tempo aqui em São Paulo, assim falava até de lugares mais VIPs, tipo fazendo Oscar Freire, como é muito caro. A única notícia que eu... Foi feito em alguns lugares em São Paulo. São cerca de 40 mil quilômetros de fiação em São Paulo e não tem nem 40 quilômetros de fiação embaixo da terra. Ou seja, os caras estão... Vamos falar dessa empresa, né? Vamos falar da empresa porque eu acho que é importante a gente falar dela, que comprou aqui, como falei, por esse valor. É uma empresa que cortou 40% quase dos funcionários. É muito grave isso. Hoje de manhã a gente estava falando disso, apesar aqui da minha obra, do meu vizinho aqui, que não deixava a gente conversar direito, mas se cortou muitos funcionários, 7% do aumento de clientes, né? Porque eles compraram em 2018, então teve 7%, e eles diminuíram o número de funcionários em quase 36%, vamos ser exatos. E só no primeiro semestre desse ano, é uma empresa italiana, ligada ao governo italiano, a empresa é muito grande, né? Assim, tem várias concessões, ganha várias concessões pelo mundo, lucrou cerca, como eu botei na chamada, só no primeiro semestre, 17 bilhões de reais no primeiro trimestre. Então você vê por que ganham 3 bi e pouco de euros. Você vê por que a empresa ganha muito dinheiro. Não deu muito a cara ontem, botou aí um diretor, um cara com sobrenome italiano, eu não consegui ver, porque eu também estava sem luz. Então a gente pode reclamar no consulado. Eu acho que não devia. Assim, manda uma carta para o Império. Manda a carta para, como é que chama lá? Para a primeira fazer um protesto na frente do consulado. Cadê o nosso Meloni oponente para ir lá falar com a Meloni? Né? Manda uma carta para a imperadora. Vamos mandar o Raul lá falar com a Meloni. Eu acho que todo setor estratégico, como água, gás e energia, tem que ser do Estado, gerido pelo governo em questão, né, do país que se trata. Aí, a partir do momento que uma estatal assume o setor estratégico de um outro país, é imperialismo. É imperialismo. Porque eles não vão pensar estrategicamente para o crescimento do Brasil. Dentro da Itália, eles podem pensar nisso, mas no Brasil é que tem que dar lucro, apenas. Apenas. Se vocês vão ficar 55 horas sem luz, pouco me importa, né? Fora, Claudinho, que na própria Europa, as empresas desse perfil que foram privatizadas estão sendo reestatizadas. Exato, exemplo da França, inclusive. Porque toda hora que necessita um investimento massivo, a empresa quer devolver para o Estado, porque ela não quer administrar isso. Então, é muito absurdo. A gente teve muitas privatizações do governo Bolsonaro que foram totalmente sem pé nem cabeça. Uma delas, que era tentando principalmente prejudicar a Petrobras, foram as das refinarias. Refinaria é um tipo de um negócio que é capital intensivo. Então, o Brasil, durante décadas, colocou dinheiro nas refinarias, o Estado, por nossos impostos. E a refinaria não tem uma concorrência. Então, eles privatizaram a refinaria da Bahia. E quem concorre com ela? Ninguém. Então, o que ela faz? É o preço do gás de cozinha hoje mais caro do Brasil. Porque, além de tudo, ela põe um preço que ela bem entender. E o famoso QCF. De forma que faz sentido você privatizar sem, no mínimo, ter regras para a tarifa. No mínimo, ter... Eu já acho que não faz sentido nenhum. Agora, faz muito sentido você privatizar áreas onde você propõe a concorrência. Então, se você comparar essas áreas que a gente está falando com a telefonia, né, apesar do nosso serviço de telefonia ser bem mais ou menos, né,
pelo menos você tem concorrência. Então, é um serviço público que hoje está na mão de 3, 4 empresas, elas quase são um oligopólio, de certa forma. A gente trocou o monopólio estatal por um oligopólio de poucas empresas, o que também não é bem capitalismo, hein? Isso, quando eu estudei administração de empresas, Claudinho, a galera tinha lá leis de anti-dumping, anti-trust, justamente para impedir que as empresas se juntem para controlar o mercado. Você pode ver que não tem muita diferença nem de nível de serviço e nem de preço das empresas de telefonia. Eu peguei uma notícia aqui, do dia 1º, muito recente essa notícia. O Luiz falou de refinarias, eu também fiquei pensando sobre isso e fui pesquisar, né? Primeiro que eu achei muito material, até no próprio Zona Curva, na questão do... Tinha um texto que eu publiquei há muito tempo aqui no Zona Curva, sobre na época da Carta Maior, a gente publicava a Carta Maior aqui, falava muito do Pedro Parente, dos leilões, de partilha, quanto a gente entregou do nosso petróleo para essas grandes petroleiras. Mas aqui eu vou até colocar uma boa notícia. Esse aqui é uma notícia que eu tirei da FUP. A gente está falando de refinaria, né? Então é uma refinaria lá em Betim, que chama Refinaria Gabriel Passos, uma refinaria conhecida, e a Petrobras vai investir 2 bilhões e 600 milhões de dólares nela. É uma refinaria também que quase chegou a ser vendida, né? Como o Luiz estava falando, teve uma liquidação de refinarias, tanto no governo Temer como no governo Jair Bolsonaro, que é um absurdo, que a gente produz um petróleo que também não é barato, mas que daí a gente depois acaba importando o petróleo refinado e manda para fora o petróleo bruto, que é muito mais barato. Então, a gente vê aqui que, na hora que você vai pesquisar um pouco, a gente vê o jeito que é feita a questão da privatização. E aqui no Brasil quase a entrega do patrimônio sem nenhum retorno, assim, de certa forma. Então você acaba entregando para grandes... Você vê, uma empresa italiana administrando aqui, sem prefeito. O prefeito também não vai peitar a empresa, porque o prefeito daqui, o Ricardo Nunes, é um bunda mole. Então, e ao mesmo tempo você vê isso em relação ao petróleo, né? Eu estava vendo aqui, fui pesquisar quantas reservas de petróleo foram entregues. Daí tem uma coisa, né? Como o Luiz estava falando, tem uma questão que às vezes não é ideológica. É assim, se a empresa privada vai investir uma grana e depois recuperar esse dinheiro, de certa forma, é uma coisa. Mas você vender a casa montada, entendeu? Ou mesmo assim, você pesquisou lá, você fez todo o trampo do pré-sal, daí você vai entregar para a Shell, para a British Petroleum, para outras multinacionais, não faz sentido algum. Isso é mentalidade de país eco. Hoje tinha bolsonarista falando isso. Deixa eu só fazer uma observação. Existe um mecanismo com parcerias público-privadas para que você mantenha o controle e permita o investimento privado. No setor do petróleo, por exemplo, que ele é capital intensivo, muitas vezes o Estado talvez não tenha capital para levantar diversas operações simultâneas. Então, você tem um processo onde você leiloa os campos, exige uma joia e cobra royalties. É um sistema interessante, que você, de certa forma, exige que o cara invista. Se ele não investir, ele perde, e o investimento dele vai tirar óleo de lá. Com esse óleo, você também vai cobrar um royalty, que vai compensar o fato de você ter permitido que aquela empresa estrangeira, ou até mesmo nacional, opere. É uma equação econômica, matemática, que tem que dar lucro para os dois lados. Tem que ser bom para o país, tem que ser bom para a empresa que está investindo. Nisso, na prática, eu não sou contra, porque você atrai investimento. E você atrai até uma concorrência, é um campo. Quem vai comprar? O chinês, o holandês, o espanhol, o americano, o canadense, o russo, quem é que vai comprar? Então você também gera uma concorrência. Claro, se o Brasil tivesse capital suficiente para não precisar desses investidores, talvez não fosse um bom negócio, mas não é o caso. Eu procurei aqui um relatório da OCDE para perguntar no setor elétrico. Eu vou só consultar um pouco mais aqui as informações, mas é bem diverso, mas essa tendência de reestatização, principalmente na Europa, ela está ficando em voga mesmo.